Né? Inclusive tem gente que defende o seguinte, né? Que hoje em dia a gente está praticamente já na quarta revolução industrial. A gente tem falado sobre isso aqui no canal e no Spotify. Sim, E tem gente que defende que não precisa. Que isso aí era uma recomendação da indústria 3.0, né, de que sim. fazer o código inteligente, estruturado. Alô galera, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, se você estiver no YouTube ou escutando a gente aqui pelo Spotify, tá? Mas a gente está começando agora mais um episódio do ERP na ERP na prática. prática. É É isso aí, isso amigo. aí. Olá, pessoal que acompanha a gente aqui. Vamos para mais uma discussão aí de um assunto, né, Ale, que gera, às vezes dias, semanas de discussão nas empresas quando a gente vai implantar o ERP. É aquela velha pergunta, né? E o cadastro de produto? E Cadastro as produto. estruturas? E o processo de fabricação? Aí tá bom, não, só cadastrar e tal, mas que código eu coloco no produto? Precisa ser um código Aí, inteligente? Pode ser é bom o sequencial? código inteligente, sequencial? O que é melhor? E isso, cara, rende algumas tretas aí, né? Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, tem gente que odeia os dois, né? Mas peraí, algum tem que escolher, né? Exatamente. Né? Inclusive tem gente que defende o seguinte, né? Que hoje em dia a gente está praticamente já na quarta revolução industrial. A gente tem falado sobre isso aqui no canal e no Spotify. Sim, E tem gente que defende que não precisa. Que isso aí era uma recomendação da indústria 3.0, né, de que fazer sim. o código inteligente, estruturado, seria muito melhor, mas era naquela época onde a digitalização era menor, onde nós não tínhamos tanta capacidade de processamento como é hoje. Então, teoricamente, hoje, como a nossa capacidade é muito maior, eu não precisaria fazer isso. É, Então, tem tem um gente que ponto defende aí, esse Ale. lado. Isso está apoiado num ponto que, assim, quando os códigos inteligentes nasceram, né, eles nasceram antes do sistema informatizado, Sim. né? Porque tinha uma coisa que acontecia e que acontecia também no sistema informatizado nos primeiros sistemas, né? Primeiro você buscava lá nas... Eu já usei, mas eu era bem jovem quando eu usei, tá? O famoso Cardex, aquele armarinho com as gavetinhas, se abria assim, vinha um monte de fichinha. E aí, para você, numa empresa grande que já tinha milhares de itens diferentes, você precisava ter uma forma rápida de buscar. Então você tinha uma ideia de que, pô, peraí, esse produto ele é um produto da linha tal, do cliente tal, da estrutura tal, do material tal. Então você criava um modelo de código, que era o código inteligente ou código falante, Uhum. né? Isso. Código estruturado, cada literatura chama de um jeito, e aí você sabia mais ou menos o que era aquele produto pelo código, você conseguia descrever o produto pelo código, isso era muito bom, e pelo produto era mais fácil de você consultar ele, achar a fichinha nele. Uhum. Quando vieram os primeiros sistemas informatizados, você tinha um banco de dados que ele não era relacional, né? Ele Isso. era o registro no banco de dados ele era um arquivinho, ele era uma tripa onde tinha código, descrição, lá. Só que você só conseguia consultar um produto pelo código. Não era fácil você fazer o que a gente faz hoje, de buscar pela descrição, por um pedaço da descrição ou por vários outros campos do sistema. Hoje, a maioria dos sistemas, você pode buscar por qualquer informação ou pedaços de informação, e ele vai trazer uma lista de possíveis resultados, você consegue achar o item. Né? Exatamente. E beleza, eu tenho um caos bem interessante com relação a código de item, e aí foi assim, uma vez eu fui estudar isso e foi onde eu achei não, né? Um colega
de um cliente me mostrou um artigo do Núcleo de Manufatura Avançado ali da Universidade de São Carlos, o NUMA, né? Quem quiser acessar lá, numa.org.br, eles têm muitos artigos e tal, interessantes de manufatura. E esse artigo é um artiguinho que sintetiza bastante coisa disso, né? E aí eu vi isso, tudo isso nesse artigo lá, né? Sistemas relacionais e tal, essa história toda. Depois me aprofundei buscando outros artigos, mas ficou um ponto na minha cabeça, né? E tá bom, mas muita gente ainda usa código inteligente, muita gente ainda defende. E os sistemas, alguns sistemas, trabalham até bem criando o código inteligente ou Exato. criando o código e a descrição do produto. Aí tem um outro ponto, que é o padrão de descrição de materiais, onde você cria descrições e códigos com base em características técnicas do produto. E aí você estrutura isso e tem sistemas, não só ERPs, mas sistemas de desenvolvimento de produtos, os PDMs, né, que é o Product Development Management, Isso. que faz isso muito bem. E aí teve um caso que eu cheguei num cliente e comecei a mapear o processo do cliente, né, e já pensando, pô, eu vou transformar esse cara aqui para código sequencial. Eu virei o evangelista do código sequencial. Mas, pô, e o sistema é tão fácil, né? O sistema cria o código sequencial e tal. E aí eu comecei, tá bom, vou visitar a fábrica, como a gente sempre adora, né? Visitar a fábrica, andar, caminhar na fábrica, né? Aí eu comecei a ver as peças todas carimbadas e eu comecei a acompanhar as peças no processo. E o operador olhava a peça, essa aqui o código é 2030, então ela vai para a direita. É 2032, vai para a esquerda. É 3045, ela vai reto. E os operadores eles sabiam agrupar as peças e ajeitar as peças na produção pelo código carimbado na peça. Então as peças não tinham nenhum outro tipo de identificação. E o processo funcionava muito bem com esse código inteligente. Aquilo já era consolidado no processo. Aí eu falei, bom, vamos manter isso. Né? Não tem por que quebrar isso. Eu vou criar alguma outra identificação. A empresa já trabalhava há anos com aquilo ali. Uma empresa grande, com muitos funcionários, todo mundo treinado. Não tem por que mudar. Eu mantive esse código inteligente. Né? Agora, o que a gente fez com as matérias-primas? As matérias-primas também tinham um código inteligente que ninguém sabia mais a inteligência do código. Aí eu falo, não, esse aí foi um cara que criou lá atrás, a gente nem sabe mais, porque naquele ponto das matérias-primas, eles não usavam a inteligência do código para mais nada. O sistema que operava lá já permitia esse tipo de busca estruturada e tal. Então eu falo, não, matéria-prima, vamos botar código sequencial. Né? Porque esse é um problema que acontece com os códigos inteligentes também. Muitas vezes o código ele é inteligente ou ele é falante só para quem criou o código. O pessoal da operação decora e fala assim, qual é o código? 20, 42, 78, 54. Né? Repete, não lembro, só se eu ver o vídeo agora. Mas, e o que esse código quer dizer? Não sei, mas como é que você decorou? Porque eu uso o item todo dia, eu decorei. Muito bom. Mas a gente esbarra num ponto que é o seguinte, né, cara? Concordo contigo, né? Que, ó, puxa, o cara que desenvolveu tá com aquilo na cabeça, né? Mas aí Aí vem já a foi embora. pergunta: cadê a documentação disso? Exatamente. Então, a solução, então, talvez não é eliminar o código inteligente, mas quando criar, tem que estar documentado. Exatamente. Até porque hoje você cria para você usar e os seus companheiros ali, né? Amanhã ou Sim. depois você ganha na Mega Sena, você sai da empresa. Quem vai entrar no seu lugar, como é que vai adivinhar, né, qual que era a função de cada dígito ou de cada posição daquele código ali, né? Então a gente cai Exatamente. na velha documentação do processo, né, que tem que ter para tudo que você faz na empresa, tem que ter a bendita documentação. Não é uma segurança não só sua, né, que desenhou o processo, mas é uma segurança da empresa, né, que adotou o processo. Isso é importante. Agora, tem um ponto do código inteligente, né? Eu acho que para alguns processos ele funciona. Eu acho que tem que analisar muito bem na hora de criar um código inteligente. Né?
Mas tem algumas coisas que eu já vi na vida, você também deve ter visto. Quando você vai criar o código inteligente, você começa a colocar características do produto nesse código. Aí você chega e fala assim, cliente. Não, porque o meu produto ele é específico de um cliente, coloca o cliente no código. Tá bom, coloca o cliente no código. O produto da Ford é da Ford. O produto da Volkswagen é da Volkswagen. Isso nunca vai mudar. Não, não muda, não muda. Pode colocar aí. Tá, estrutura, tudo tal. Daí vem a Autolatina. Peça da Ford vai para a Volkswagen, da Volkswagen vai para a Ford, aí vira uma bagunça e o código morreu. Né? Exatamente. Aí tem a peça que começa com 20, que era da Ford, que começa com 30, que era da Volkswagen, e aí daqui a pouco tá indo peça com 30 para Ford, com 20 para Volkswagen, e aí ninguém mais se acha, né? E aquilo que gerava uma facilidade. Então, não dá para partir do pressuposto, né, que nada vai mudar. As coisas mudam e deve ser possível mudar. A primeira premissa, na verdade, é você saber que vai mudar. Que as coisas podem mudar. Uma hora ou Né? outra vai mudar. Essa é a primeira premissa. Então, talvez, né, Ale, olhar quanto trabalho dá se eu tiver que mudar. Eu vou ter que recriar, vou ter que, né, refazer 10 produtos ou 10.000 produtos. Aí pode ser que gere um problema lá na frente. Então, esse Exatamente. é um ponto que tem que tomar bastante cuidado. Né? E acho que um outro ponto de cuidado também, Ale, não sei se você já viu isso, é que tem um impacto ali na curacidade da informação, talvez, para ler, é o tamanho desse código. Né? Quando você cria um código com muitas características dentro dele. Né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa bem pensada. Né? Tem, tem. Tem porque, assim, Abílio, isso na verdade é uma cultura. Né? Uhum. Existem empresas que têm a cultura já em si do código estruturado, do código inteligente, que isso está muito claro para todos. E quando a gente fala Uhum. todos, é todos. Né? O diretor da empresa ele precisa ter a mesma visão dos códigos que o auxiliar que foi contratado ontem. Entendeu? O cara passou Exatamente. pela integração hoje, né, foi apresentado à empresa, ele já tem que ter essa Ler visão. o procedimento que explica sobre os códigos. Né? Exatamente, né? Então a primeira coisa, eu acho que antes de tudo que a gente falou aqui, vem a questão de vender essa cultura dentro da empresa Uhum. para que todo Uhum. mundo compre. Primeira coisa. Beleza. Por quê? Uma vez que tiver todo mundo entendendo, né? Ó, galera, isso aqui é uma cultura que nossa empresa tem, que a gente adotou para quê? Para facilitar, né, a criação de novos produtos, de novos serviços, de Uhum. novos SKUs que nós venhamos a produzir ou a vender da empresa. E para Uhum. facilitar também o manuseio interno. Né? Sim. Então, não só a criação de novos, como o manuseio dentro das áreas. Então, Uhum. aquilo que a gente falou, né? Essa ideia da cultura tem que estar permeado em todas as áreas. Compras precisa entender o motivo de existir um código inteligente, o Sim. PCP acima de tudo, né? Que Uhum. é a área de produção, o pessoal de vendas precisa Sim. entender. Então todo mundo tem que estar com esse alinhamento, né? Uhum. E aí, pegando aquilo que você falou, a questão de decidir o que é que vai. Vai cliente? Poxa, mas espera aí, cai nisso que você falou. Uma hora ou outra vai mudar o cliente. Pode ser que aquele cliente não compre mais comigo. E aí, eu vou ter lá um dos caracteres que eu resolvi falar que era um cliente, mas esse cliente saiu. E aí, o que eu vou fazer com esse código depois? Vou utilizar Eu ele? vou vender esse produto para outro cliente. Exato. Então, assim, tem que ser coisas. As características, né? Tem que ser coisas que Uhum. estão relacionadas ao produto. Eu não Sim. posso considerar características externas ao processo dentro desse código. Porque o código, Uhum. como é uma cultura interna da empresa, ele tem que trazer ali na confecção dele as características que são inerentes àquele produto dentro da empresa. Para a Sim. produção daquele produto. Né? Sim. E alguns outros cuidados, né, com relação a esse código, ao tamanho do código.
que a empresa tem que olhar, né? Quais os sistemas que ela integra além do RP? O próprio RP muitas vezes tem já um limite de tamanho para esse código, né? Isso, Aí, mas no RP eu posso aumentar o limite, ok? Se o teu RP permite que aumente esse limite, mas com quais sistemas você integra? isso, Eu uso um EDI para compras, para vendas, para programação. Esse EDI pode ter um limite de tamanho. Eu uso sistemas de MES, de apontamento de produção. Esse MES pode ter um tamanho. Mas eu faturo e vai numa nota fiscal. Eu compro e vem numa nota fiscal, né? E o sistema que faz a integração lá de XML, manda para a Receita, né? E recebe da Receita, pode ter um limite. Esse item ele tem custo, ele tem SPED fiscal, ele tem SPED contábil. Então, isso vai para outros sistemas que extrapola a minha empresa e eu preciso prestar atenção nisso, né? E qual é o limite de caracteres desses sistemas todos? Eu preciso pesquisar. Talvez você tenha que consultar outros órgãos, como IOB, como governo, Receita Estadual, Municipal, né? E caracteres especiais, não posso colocar. Então tem que ter alguns cuidados, olha todo o tamanho do ecossistema que você vai ter que olhar para definir esse código. aí Então, você acabou de trazer definitivamente para não é uma nós, coisa simples, né, Ale? você acabou de trazer para nós a segunda premissa. A segunda premissa que é menos é mais. Aham. Então, quanto menor, quanto mais coeso, assim, né, enxuto for esse código, mas que ele traga para mim as características necessárias para que eu Uhum. entenda o que aquele produto é, melhor, Isso. né? Tudo isso que você falou, né? Se eu tiver um código de 35 caracteres, cara, pelo amor de Deus. Quem trabalhou na década de 1990 ali, né, e começo dos anos 2000, né, eu trabalhei com indústria automotiva nessa época, Uhum, era bem novinho, né? E a gente tinha algumas indústrias automotivas que tinham códigos ali com 20 e tantos. Eu lembro que algumas tinham 23, 25, 20 e poucos caracteres, né? Só que a gente tinha alguns sistemas da Receita, né, Federal no Brasil que tinha um limite de 15 caracteres. Aí o que toda empresa tinha? Quando tinha algumas empresas tinham ERPs, alguns ERPs já limitavam nesses 15 caracteres. uhum. Então, já que os sistemas da Receita não tem, beleza, né? E tinha alguns sistemas que podiam aumentar. Aí o que a empresa tinha que ter? Um depara. Tinha que ter dois códigos. Um código de operação para tudo e um código para ir nesses arquivos que você mandava aí, né? Os famosos arquivos magnéticos, né? O próprio. Quem tem a minha idade ou mais já ouviu falar. Os jovens não é mais magnético, né? Vai via cloud, né? Vai em nuvem. Mas esses arquivos não permitiam, né? Então você tinha um depara, aí todo produto, aí você tinha que ter dois códigos. Era um negócio complicado. Então é isso aí, Ale, esse menos é mais aí é bem importante também, né? E envolver todas as áreas de novo, né? Por quê? Porque nesse menos eu preciso refletir o que cada área precisa, Vai precisar, exato. né, para o seu processo. Então não é porque de repente, eu sou produção, né? Para mim aqui eu vou definir que são 5 caracteres e beleza, mas de repente, para Uhum. compras ou para o faturamento, né? Ou para, sei lá, uma outra área eu preciso de mais um caractere pelo menos, 6. Então por isso que Exato. aquilo que a gente falou agora há pouco da cultura ser disseminada e envolver todo mundo é para que esse tamanho mínimo ele seja definido em conjunto e, de Isso, novo, né, documentado. isso. E aí um ponto, né, Ale, talvez, que a empresa tem que cuidar na hora de definir essas informações acho que talvez encaixe dentro desse menos é mais, é evitar redundância de informação. Isso. Então, quantas vezes você já viu dentro do código a família comercial, o grupo de estoque, a família de produto? E às vezes você tem campos dentro do cadastro produto lá no RP
que já representa isso. Isso. Então, Isso. aquele item 1, 2, 3, ele é da família 10, do grupo de estoque 20 e da família comercial 55. Tá bom, eu não preciso colocar essas informações lá dentro do código, porque está tudo ali naquela mesma consulta, na mesma tabela, na mesma tela, né? Então, tecnicamente, é fácil de relacionar, de encontrar o produto e não tem por que essa informação estar redundante ali, né? Tanto no código quanto no cadastro. Isso acontece muito com tipo, né? O pessoal confunde, né? Que um é matéria-prima, dois é produto intermediário. Mas espera aí, cara, tipo de produto, esse é um dos campos que, por exemplo, é esse que você acabou de citar. Eu já Aham, tenho nos RPs campos específicos para isso, até porque essa é uma informação que vai ser gerada lá no bloco K depois. Então eu isso, preciso ter um campo exclusivo onde o bloco K vai buscar essa informação. Então, se eu já tenho isso, eu consigo, mediante consultas, relatórios, sim, filtrar os meus produtos por essas informações. Né? isso. Então, esse seria, por exemplo, uma informação que não seria necessária no código inteligente. Já me Aham. economiza aí pelo menos um caractere. Ou mais, né? Então, E isso é um outro ponto importante também na hora de criar o código inteligente, quando você fala de caracteres para cada pedaço do código, para cada característica, né? uhum, Então, família ou, né, ou material do produto, alguma coisa assim. E aí você fala assim, vou usar um caractere para essa informação. É pouco, né? Não, então vamos usar dois caracteres. Mas você avalia e fala, não, cara, nunca vai ter mais do que 10 tipos disso aqui, 10 unidades dessa informação. Né? Ou se for alfanumérico, 20 e tantas unidades dessa uhum. informação. Né? Então eu já vi, assim, muitas vezes algumas informações subestimadas e aí depois não cabe mais ali, né? E aí lembrar que essa estrutura de código, muitas vezes ela vai ser usada na empresa por 20, 30 anos ou mais, né? Até que a empresa passe por um novo momento ali de transformação e mude tudo de novo. Isso. Mas isso não é sempre que acontece, né? Então, assim, ou deixa caractere de menos ou deixa caractere de mais, e aí você fica sempre 00001, 00002, 00. E aquilo fica aquele zero, e fica três itens, né? Três, quatro itens ali, com um monte de zeros, e aí você não tem. Então, acaba gerando um problema, né, de risco na interpretação, você tem muitos caracteres repetidos, né? É o famoso zero à esquerda. Dados. Mas espera aí. Muito zero em qualquer lugar no código vai atrapalhar, porque você tem que ficar ali contando, bota lápis, né? Põe lápis na tela para contar quantos zeros tem. E Exato. ninguém consegue contar quantos zeros tem sem botar a unha e marcar o Exatamente. zero ali, né? Então isso atrapalha bastante. Cara, não tem jeito, gera perda de tempo, perda por conta de falta de acuracidade mesmo na hora de levar a informação. Né? Então, peraí. Então a gente está falando que essa a criação desses códigos elas servem principalmente para uma organização. Sim, Eu sim, organizo a minha codificação, né? Porque isso. se eu criar sequencial, eu vou ter ali, né, café misturado com matéria-prima, misturado com EPI, né? Aquela bagunça. Uhum, Agora, se eu estruturo, se eu crio uma fórmula, eu estou agrupando ele ali com uma lógica. uhum. Aí vem minha pergunta, baseada naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Sobre as pessoas que são defensores de que não precisam. Né? Que hoje nós temos tecnologia o suficiente para fazer, né, a captura Eu dessas sou mais ou menos informações esse aí. Né? e o tratamento, né? Lógico, né, Mas, pessoa, para não brigar muito aqui, porque se a gente brigar acaba o podcast, né? A gente tem que pedir a opinião da galera. A galera tem que escrever para a gente boa, aí, né? boa. Deixa o pessoal brigar no chat aí do YouTube, lá no Pode ser que tenha blog, né? pessoas aí que é do time, né? Que não, eu concordo com código inteligente. E tem pessoas que também é do time oposto, né? Que Eu não defendo concordam. o código sequencial. O código inteligente para mim é a última, cara, a última instância, né? Mas tá bom, nós não vamos brigar aqui, né? Senão, se não brigar, acaba o podcast. Mas vamos lá. Só para concluir esse pensamento, então. Se eu estruturo esse código
e torno ele mais inteligível para o ser humano, né? Será que eu também não estaria facilitando para as máquinas, ou seja, para a digitalização disso, né? Para a forma que eu vou tratar isso dentro do. Até nos episódios anteriores aí a gente falou sobre os gêmeos, né? Os gêmeos, O gêmeo digital. gêmeo digital. Será que eu já não estaria facilitando, né, a criação de uma inteligência artificial em cima de algo organizado? Interrogação. É uma boa pergunta. Aí, acho que a pergunta nossa pode até ser, né? Será que com a tecnologia que a gente tem hoje, o sistema precisa que a gente dê essa ajuda? É uma boa pergunta, né? Capacidade computacional que eu tenho, aí você, né, de sequenciar, de ordenar, eu posso ordenar, alguns sistemas eu posso ordenar por qualquer coluna num relatório, né, numa tela de exibição, eu vou lá e ordeno por onde eu quiser. Ah, eu quero ordenar por matéria-prima, eu ordeno pelo tipo de produto. Ah, quero ordenar por família, eu ordeno pela família, ordeno por descrição, né? Então, eu acho que talvez uma análise que o cara tem que fazer, né, Ale, é justamente olhar para os recursos, então, do sistema que ele está trabalhando, que ele está implementando, né, e fazer essa pergunta para cada decisão, né? Será que eu preciso disso ou o sistema tem recurso suficiente para que eu não precise pensar nesse código inteligente? Talvez não tenha uma resposta pronta, né? É verdade. O cara É tem que verdade. olhar o sistema que ele está implementando e estressar com, né, com o fabricante do sistema, né, com o consultor ali, com quem está, né, passando treinamento, apresentando. Talvez essa seja a pergunta. É, e lembrando sim, né, que a gente tem falado bastante sobre isso, sobre a indústria 4.0, né? E segundo a Acatec, lá que a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, né? Isso. Com o Marcelo aí, tá no forno esse episódio Está no para sair. forno. Mas só dando uma pincelada aqui, né? Os dois primeiros pilares, né, que a Acatec fala é justamente as duas fases ligadas à digitalização, Isso. né? Então é eu digitalizar todos os meus processos ali relacionados ao chão de fábrica, Exato. né? Então isso, a gente trazer esse assunto do código, né, para o Uhum. sistema, cai nisso que você falou. Será que a ferramenta que o cidadão está usando hoje na empresa dele vai permitir, né, que ele faça uma digitalização dessa codificação mais de forma agrupada, de uma forma mais fluida? Ou será que ele vai ter que, né, pela tecnologia que ele está aplicando, pela ferramenta que ele está Vai ter aplicando, que pensar um pouco vai ter que mais, né? pensar um A pouco mais, tecnologia vai vai ter fazer que. isso por ele ou não, né? É, então, eu concordo contigo. Acho que é uma pergunta bem interessante Acho aí que para não, ser não tem feita. uma resposta pronta aí, né? A, B e pronto, né? Agora, uma coisa é certa, lá no artigo do Numa, ele tem um grafiquinho lá que ele dá uma escalinha, assim, né? Uhum. Uma probabilidade de erro, que quanto maior o número de caracteres de um produto, né, maior é a probabilidade do operador errar na hora de informar um produto. Então, de informar um produto num pedido de venda, numa ordem de produção, num pedido de compra, né, numa consulta, num cadastro de estrutura de produto. Né? Isso. Vou colocar ali, amarrar, né, incluir os componentes de um produto na fórmula dele, na estrutura, né, na formulação, e aí a probabilidade de erro aumenta diretamente proporcional à quantidade de caracteres. Né? Isso é fato, acho que a gente já constatou isso na prática aí algumas vezes. Né? Exatamente. Então, isso pode atrapalhar bastante. Né? Quando o número do telefone lá era uns 7 dígitos, né? A É, probabilidade de você digitar o telefone errado era muito menor exatamente, do que, né, exatamente. que nós temos hoje aí com. Aí hoje a gente também não. Então, mas aí foi um negócio interessante, né, Ale? Quando o número de telefone era menor, a gente tinha até um exercício de gravar números de Sim, telefone.
Eu sabia de um né? monte de gente, velho. Putz, eu sabia da família inteira e tal, de cabeça, e era até uma coisa assim, um desafio nosso de, porque eu sei o número de telefone dos meus amigos e da minha família, e todos os meus tios e primos, não sei o quê, né? E falava e tal, né? E hoje tem número pra caramba, né? Só que a gente não sabe. Às vezes eu tenho que fazer um esforço para lembrar o meu. Mas sabe o que pode acontecer, Abílio? Pode acontecer assim. Por exemplo, cara, eu não sei o número do telefone do meu filho. Não, mas então, era aí que eu quero chegar. Só que pode acontecer em algum momento, o seu celular, não sei porquê, do nada, ele resolve rebutar e sumir com a sua lista de Aí eu contatos. viro um indigente ali. O que você faria nessa situação? Eu volto pro sinal de Aí fumaça você precisa e ligar se para alguém alguém. me atender, não vou ligar. Não, acabou o mundo. No meu caso, eu viro assim, aí sim eu viro um zero à esquerda. Eu não vou ligar para ninguém. Eu vou mandar um e-mail, que aí Para você ver a dependência que nós temos, né, cara, da tecnologia, né? absurdo, absurdo. Isso aconteceu comigo, cara. Essa semana aí meu celular rebutou, né? A minha lista de Aconteceu comigo contatos lá também. praticamente sumiu. As pessoas ligavam para mim, não sabia quem que era. Né? Porque eu olhava aquele número ali, bom, vou atender, porque eu não sei quem que era. Aí eu comecei a Exato. remontar de novo. Né? Eu tive a sorte, né, quando isso aconteceu, né, com o meu telefone, eu tive a sorte que eu tenho já há muitos anos a minha lista de contatos no Google, na nuvem Hum, do Google. Então eu só importei de volta, né? Não deixo mais a lista de contatos no telefone diretamente. olha aí, tá vendo? Né? E não passo de um telefone para o outro, ela já está no Google faz muito tempo. Né? Eu comecei a usar, né, nuvem, e aí a gente pode entrar num ponto interessante aqui, né, Ale? Eu comecei a usar a nuvem em 2010, mais ou menos, né? Quando o meu filho, que tinha 10 anos, começou a estudar algumas coisas disso, ele falou: pai, pô, você tem que fazer backup assim, assim, assim. Ele via eu fazendo os backups em HD externo e tal. Não, pai, tem aqui um negócio aqui, ó, novo e tal. E aí ele já me ensinou. Isso foi muito bom, porque em 2014 eu já tinha tudo assim, né? E eu Olha aí. estava num cliente na zona norte de São Paulo. Uhum. Naquele tempo, a empresa não fornecia notebook para gente. Eu estava num cliente ali na zona norte e eu tinha uma máquina e essa máquina foi pro saco. Aí eu liguei na Dell, né? Era uma máquina Dell. Ela tinha 3 anos de garantia e nesse momento ela tinha 3 anos e 2 meses. Nossa. Aí, o que eu fiz? Eu corri lá no Center Norte, no Fast Shop, comprei um notebook novo, voltei para o cliente, abri o notebook, conectei no Google, né? E em questão de 1 hora ele já tinha sincronizado os meus arquivos, as minhas coisas. Pro Olha aí. Google, né? Então, desde então eu já uso tudo Salvou a estruturado pátria assim. literalmente, né? Exatamente. E aí esse é um outro ponto, né, Ale? Tá bom, então eu tenho o código que não é muito estruturado, né? E eu tenho uma dependência grande dos sistemas, então eu já tenho RP, eu tenho MES, eu tenho APS, tudo aquilo que o Marcelo trouxe para a gente lá no episódio de RP versus Indústria 4.0, né? É claro que a minha empresa vai ser dependente disso. Né? Agora, se a minha empresa vai ser dependente disso, eu preciso investir numa estrutura muito boa de, de infra, né, de computação, de servidores, de periféricos, né, com alguma redundância. Sim. Isso é uma discussão que remete, a gente pode até estudar um episódio inteiro, falar sobre isso, e talvez cabe até trazer um especialista aqui para falar disso, da computação em nuvem, de cloud. Por que é melhor? Porque ela é elástica. Porque se eu tenho a minha empresa, eu vou colocar o sistema na minha empresa, eu vou comprar um servidor. Um servidor já é caro pra caramba. Né? E se esse servidor queimar? Deu um raio
e deu um pererê e esse servidor, como aconteceu com o meu notebook, queimou. Mas tá bom, é o meu notebook. Estava uma equipe grande, só eu parei de trabalhar por algumas horas. Agora, um servidor também pode queimar uma placa-mãe. E aí, cara, uma empresa inteira parada por algumas horas. Então, mas esse é um ponto, cara, que tá lá no PMBOK, né? Faz parte da gestão de projetos, Uhum, mas muito, sim, muito raramente você vê alguém discutindo sobre isso, que é a gestão de riscos. uhum, Porque, assim, como a gente já falou aqui, né? Para a questão dos códigos, uma hora vai mudar, é fato, né? uhum. A mesma coisa dentro disso, que a gente está conversando aqui agora, né? Uma hora pode acontecer alguma coisa de sentido, como Exato, aconteceu com a sua exato, máquina, né? exato. Estou em cloud, estou em nuvem, uma hora pode cair o link. E aí, como é que faz? Para a empresa? Mas é Fico. mais barato, às vezes, ter, aí tem que avaliar, mas às vezes é mais barato ter uma redundância de link do que ter uma redundância de servidor, né? Pois é, pois é. Esse é um ponto. Agora, tem uma outra coisa, Lê, né? No caso de cloud, e não é novo, tá? Não é um conceito tão novo, mas ainda não é muito bem difundido, talvez, que é a computação edge. E o que é a computação edge? Né? É um misto disso. Então, por exemplo, eu tenho o MES, ou uma parte dele, rodando, e aí talvez ele exija um recurso computacional menor ali, ou se eu tenho um problema, aí que você falou, né? Gestão de risco, eu vou fazer uma análise de risco, né? O PMBOK já direciona para isso, o Babok fala também, né, sobre análise de risco, tem Isso. uma das técnicas lá, né, do Babok, e aí eu vou olhar isso, cara, e vou dizer assim, tá bom, eu vou colocar o MES local, num servidor local, porque eu tenho um problema, eu estou numa região que a internet é ruim e ela cai toda hora, e aí eu vou colocar o MES lá na minha fábrica, num servidor local, e ele fica rodando. Né? E normalmente o MES tem já esse recurso. Eu continuo trabalhando, apontando produção, ele vai fazendo uma fila. A hora que o sistema, que o link volta, o ERP tá lá em cloud, está lá na nuvem. A hora que o link volta, ele já começa a descarregar para o ERP esses apontamentos que ele veio recebendo. Então a fábrica não para. Né? Então você pode ter isso de alguma forma aí, assim, cada empresa tem, cada sistema tem de um jeito, mas você pode de repente olhar isso e fazer isso com o MES, com o WMS, no caso de um armazém, você não pode parar a movimentação no armazém, então você vai colocar alguma parte do WMS local, né, faz buffer para depois ficar descarregando. Dependendo da empresa, um faturamento, você vai colocar de alguma forma lá, né, um faturamento localmente, depois sincroniza. Então tem uma série de coisas. Mas daí eu posso faturamento, né? Mas daí eu tenho um problema ali que eu tenho que validar a nota na receita, né? Eu já atendi empresas que ficam em lugar remoto e que eles têm um regime especial para a receita de ficar faturando e descarregar essas notas, tem um prazo maior, e aí tudo é negociável dependendo desse ponto, né? Isso. E Para tem lugares uma, remotos, né? tem uma terceira via também, né? Pouca gente fala sobre isso, né? Que é o fog computing. Então você tem o cloud computing, você tem o Uhum. fog computing e o edge computing. O edge Hum, e o fog eles trabalham como filtros para você poder chegar no cloud. Exatamente para quê? Para você diminuir também a latência, né? Que está em cima lá tá. do cloud. Então, são formas também Legal. de você mitigar, voltando a falar de riscos, né? De você Aham, mitigar isso aí. Porque se eu colocar tudo em nuvem, puxa, o meu risco vai lá em cima. Agora, se eu aham. quebro isso, uma parte do processamento em fog e uma parte do processamento em edge, eu já estou criando camadas aonde eu diminuo também o meu risco, né? Legal. Então, cara, Pô, isso é super importante também, né? É e aí nós um. estamos falando aqui, Ale, que a gente tem que avaliar para definir código de produto, a gente tem que avaliar processo de fabricação, tem que avaliar as informações que esse produto tem que avaliar a capacidade de recuperação de dados, de busca e tal, do sistema que estou implantando, os sistemas que eu vou integrar
e até a arquitetura que eu vou ter de instalação dos meus sistemas todos, Para o você ver, né? RP e seus verticais. Pouca coisa, né? Só para definir código de produto. Todo mundo faz isso. Será? Pouca Aí o coisa. pessoal podia comentar aí com a gente, né? Quem faz, quem não fez, né? E se já se lascou porque não fez. Para você ver que qualquer assunto relacionado, né, à, à informação, Aham. ele vai puxar desdobramentos que a gente precisa também se atentar a eles, porque acaba influenciando naquele primeiro levantamento que a gente está fazendo, né? A gente está falando aqui, cara, do básico, que é código, né? Mas, poxa, mas código... De código, vocês foram falar lá de arquitetura de nuvem, né? De cloud. Instalação, exato. Cara, por quê? Porque uma coisa puxa a outra, né? Exato. Esses assuntos, eles estão relacionados e, no final das contas, um acaba, Um né, tem influência no outro, né? tendo influência no outro, exatamente. Um tem influência no outro. E é interessante, né, Ale, que, assim, a, a gente tá falando do código, né? E aí a gente já falou, peraí, mas dependendo desse código, ele vai ter, posso ter erros aí na hora de já cadastrar nas minhas estruturas. E aí eu já compro errado, eu já programo errado, eu posso parar na fábrica por causa de um Uhum. código mal estruturado. Então, realmente é um assunto que vai longe, né? E esses cadastros depois do código, né? É outra coisa que a gente precisa definir também. Como vai ser a minha estrutura de produto? Você e a Marcela falaram, acho que não um pouco, falaram bastante sobre isso também, lá na série que vocês fizeram do RP na Prática, a controladoria, né? Isso. Porque como você vai estruturar o teu produto vai definir, mas a estrutura de produto é um problema da engenharia? Não, né? É um problema da engenharia junto com a controladoria, junto com a contabilidade, junto com custo, junto com compras, junto com a Exatamente. fábrica, porque se eu criar, mas daí custo quer ver tudo muito detalhado, beleza. Só que aí para eu ver muito detalhado, eu crio uma estrutura com muitas camadas, muitos níveis, né? E aí, para isso, eu crio muitas ordens de produção e muitos apontamentos de produção. E aí eu não tenho gente para apontar tudo isso. Né? Eu já Exatamente. criei não era um projeto, porque o projeto já tinha virado, é um cliente que eu não participei da implantação. Uhum. E aí me chamaram na época e falaram, nós estamos com um problema aqui numa fábrica que o pessoal não dá conta de apontar a produção, né? Mas a gente olhou, não tem problema de performance no apontamento e tal, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Fui lá, aí tá bom, vamos dar uma volta na fábrica, né? O produto não era um produto tão simples, era um produto relativamente complexo, né? Mas ele tinha 54 níveis na estrutura do Ô, produto, louco, bicho. né? Uma coisa que não faz sentido, né? Nossa. Porque eles detalharam no nível que, meu, não precisa. Não precisa, ninguém vai analisar isso numa fábrica. E aí fiz um estudo com o pessoal, né? E a gente ficou com 4 níveis nessa estrutura, Olha só. De né? novo, E aí, esses menos níveis é eram mais. necessários, né? Então era inviável economicamente manter aquele volume de informação. E isso é um ponto, né, de que muita gente não pensa quando a gente fala de digitalização, né, ou pensa errado na digitalização, Uhum. que é imaginar que a, 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 a informação digital não ocupa espaço, Hum. né? E não tem custo. Então, assim, cada linha gravada dentro de um banco de dados, ela ocupa um espaço, sim, Com certeza. né? E ela tem um custo. Uhum. Tem um custo de gravação, de armazenagem. Mas é um custo muito pequenininho. Mas dependendo da estrutura de produto, de codificação, de processo que você cria, você
né, vai tornar isso exponencial. Você Exatamente. vai gerar informação aos milhões por Exatamente. dia, por mês, e isso vai gerar um custo alto depois de manutenção. Então, já fiz trabalhos em cliente para reduzir também o volume de informação, porque em pouco tempo que a empresa estava usando o ERP, ela começou a gerar tanta informação que ela já estava chegando no limite de contrato que ela tinha com o banco de dados, era banco Nossa. de dados, você tem lá os principais, Oracle, Microsoft, Uhum. Forms, e aí tem alguns contratos que você tem pelo volume de informação. Até 2 teras você paga isso por mês. De 2 a 4 teras de informação em banco, você vai pagar o mais. E aí a empresa estava ia passar desses 2 teras em pouco tempo, e ia dobrar o custo dela de manutenção do banco de dados. Caramba. Né? Além de HD para tudo isso, que custa caro. Sim. Né? E performance para ficar lendo tudo isso e fazendo backup de tudo isso tem custo. Uhum. Né? E aí a gente fez um trabalho de redução no volume de informação já existente, no passivo, e fez um trabalho de melhoria nos processos para reduzir a geração de informações. Pois é. Porque estava se gerando muita informação mas é bom ter essa informação, porque se um dia precisar, a gente tem. Cara, beleza. Se um dia precisar, quanto de dinheiro você vai salvar por ter essa informação? Nada. Então você não precisa ter essa informação. Né? Qual o risco que você vai mitigar tendo essa informação? Nenhum. Né? Agora, como a gente, né, já viu ali, uma informação de rastreabilidade de produto. Pô, você pode salvar um recall que custa milhões e milhões de dólares. Opa, então eu tenho que guardar essa informação. É Né? verdade. E o risco de eu não ter essa informação é um risco de milhões de dólares. Então, se eu gastar alguns milhares por ano para ter essa informação, tudo bem, tá? Ela está se pagando. É uma coisa, assim, né, na hora de definir essa estrutura de produto, esses níveis todos, eu tenho que olhar isso. Você também já deve ter visto aí algumas estruturas grandes demais e pequenas demais, né? Sim, é porque provavelmente quem fez pensou ali no seu feudo, né? Uhum. No que ele achava que precisava. Quando na verdade, quando você fala de estrutura de produto, você precisa pensar principalmente no processo produtivo. Como é que Uhum. eu vou produzir esse negócio aqui? Vou produzir em 4 etapas. Então, cara, é isso aí. Vou seguir no máximo as 4 etapas da produção. Porque Uhum. cai nisso, né? Se você começa a quebrar muito, né? Poxa, mas Uhum. eu tenho agora 54 níveis. Poxa, mas 54 níveis? Você tem 54 processos produtivos? Não. Então, peraí, tem coisa errada aí, né? Exatamente. Só que quem fez nesse exemplo que você deu aí, pensou em alguma informação que ele precisava, ou que ele queria ver, né? Gostaria de ter, né? Gostaria de ter que somente ele, né? Porque mais ninguém. Isso. Isso. Então, quando você fala processo produtivo, a visão tem que ser essa. Quantas etapas de produção, quantos processos eu tenho, né, no Uhum. meu roteiro produtivo aqui? Pode ser Uhum. que no mesmo roteiro eu possa ter 2 etapas. Tá bom? Então eu posso quebrar ali, né, 2 níveis, de repente. Né? Mas Aham. geralmente o mais recomendado, pelo menos, né? Isso depende do produto. Né? Até Aham. hoje eu estava no cliente e a gente estava falando sobre isso, né? Mas você deve ter outros clientes também. Cara, vamos parar por aqui, porque assim, vamos lá. Cada cliente é um mundo. Uhum. Essa historinha do que funcionou para um, funciona para o outro, isso aí é Exatamente. história, né, para boi dormir. Porque na verdade é o seguinte: o que funcionou para um pode ser que funcione para o outro, desde que o outro tenha a mesma característica do primeiro. E quando a gente fala em produção, cara, a maioria das empresas é uma diferente da outra. É. Produz o Às mesmo vezes ela produz produto, o mesmo produto. faz a mesma coisa teoricamente, só que de jeito, de formas diferentes, processos diferentes, as pessoas Uhum. são outras, a cultura ali é outra. Então pode ser que aquilo que foi aplicado na primeira empresa não funcione na segunda. Isso. Entendeu? Quando a gente fala de análise de negócio, você está fazendo uma análise de negócio, uma coisa que você tem que levar em conta é o contexto. Né? Isso. E esse contexto ele pode ter um monte de coisas. Né? É isso Aí aí. que você falou. Por exemplo, uma das coisas do contexto é cultura, e a cultura já muda tudo. Exatamente. Cada empresa pode ter um diferencial competitivo diferente.
né? As duas produzem o mesmo produto, mas uma, o diferencial competitivo é o design, a outra é durabilidade. Exato. Pronto, já você tem controles diferentes para ter essas características maximizadas no produto. E aí você já muda o tipo de estrutura, já muda o tipo de material, já muda o controle, ou muda o material mesmo, mas o tratamento que se dá para aquele material é outro. Então, esse contexto vai mudar muito, né? E aí acho que realmente muita gente erra, né? Acho que o ouvinte também pode comentar com a gente aí o que já viu, né, de coisa, né, como diz o nosso amigo lá, né, memórias insanas, né, dos amantes da indústria aí, né? A gente Exatamente, sempre né? tem algumas memórias malucas, né? E é aquele papo, né, dos diretores lá na festinha, né? Então, dois Ah, que diretores você lá falou, conversando, essa é legal. né? E, poxa, mas na minha empresa lá eu implantei tal ferramenta, tal ERP e funciona que é uma beleza. Né? Pô, mas da minha não deu certo. Né? E os caras tinham empresas parecidas, né? Eram concorrentes, entre Ah, aspas, ali, né? E não deu certo, tá? Mas por que não deu certo? Não sei o que e tal. Aí começa, né? Cada um começa a achar os motivos, né? Mas cai ah, nisso que a gente acabou de falar, né? Porque as empresas são diferentes. Então o primeiro deu certo porque ele tinha algumas características lá que, cara, beleza. exatamente. Né? A ferramenta era ideal para ele. Mas para o outro não. O outro, de repente, a ferramenta que precisava era uma outra ferramenta. Exato. Né? Não aquela ferramenta que o primeiro usou, né? Então, às Exato. vezes, o cidadão precisa não de uma chave de fenda, ele precisa de um martelo. Exato, exato. Às vezes a própria forma de gestão, né? Eu fiz um trabalho uma vez numa empresa que eles estavam tentando replicar um modelo, né? Eles eram irmãos, né? Alguns irmãos tinham uma empresa e outros irmãos tinham outra empresa. Eles não eram exatamente, era o mesmo tipo de produto, mas não eram até concorrentes mais ou menos ali, né? Em algumas linhas de produtos e tal. E aí uma turma de irmãos aqui implantou um sistema, um modelo numa das empresas, né? E eles queriam implantar o mesmo nessa aqui. Aí eu fui questionando algumas coisas e um dia numa conversa com um desses irmãos, falei, cara, mas assim, pelo que você está me falando do processo lá, né? O processo é muito mais tranquilo do que aqui, né? Aí ele falou assim, cara, é que lá eles depositam mais confiança nas pessoas da operação, né? E aqui o meu irmão ele não tem esse mesmo nível de confiança, ele tem um nível de controle maior, né? Um controle de tarefa, né? É mais apertado. Então, é um modelo de gestão, é um estilo de gestão do empreendedor. E isso às vezes não é fácil de mudar. Sim. Para aquele cara que está mais acostumado a controlar mais, né, e mitigar um risco às vezes da pessoa não desempenhar ou fazer a coisa como ele não quer que faça, né, ele tem um controle maior. Então, no sistema, consequentemente, você vai ter mais controles. Aí você acaba tendo mais níveis de estrutura, mais apontamentos, um cadastro mais detalhado, enquanto no outro, que deixa um pouco mais solto para a operação, vai cobrar talvez por resultado, alguma forma, né? Mas consegue ter um nível de confiança. E não adianta eu falar para esse cara que ele controla mais, da noite para o dia ele falar para ele, não, deixa mais solto, porque o cara simplesmente não vai conseguir dormir. É verdade. É uma característica pessoal de quem está na frente do negócio, É verdade. né? Então, acho que como você falou pô, lá no começo, né? Na hora de definir isso, você tem que alinhar isso do diretor ao estagiário, Isso aí. né? Todos eles têm que estar alinhados, né? Senão vai dar ruim. Senão você vai definir a estrutura do produto que na engenharia, a hora que chegar para o diretor, vai fazer, ó, tá tudo errado, refaz tudo, né? É Como a isso gente já aí. viu acontecer, né, Alex? É isso aí. Então é o seguinte, Abílio. Vamos lá. Vamos repassar as 5 premissas para a gente fazer aí a definição de um código inteligente ou código estruturado, como é que você queira chamar, né? Enfim. Vamos O lá. pessoal anotar aí, vamos lá. Primeiro,
Vamos lá, eu não lembro agora quais as que você falou. Ah, Olha lá, primeiro, tenha ciência que uma hora ele vai mudar. vai mudar. Pode ser daqui Beleza. a 10 anos, 20 anos, vai mudar. Então, porque é aquele negócio, né? Às vezes quando a pessoa faz, desenvolve, aquilo vira um projeto da vida dela. Vira, né? É. Nossa, eu fiz aqui com a minha equipe, ficou muito Pode ser que legal. mude daqui 10, 15 anos, mas vai mudar. Pode ser E que a mude hora que daqui a vai 5 mudar, anos, um ano, né? Então, assim, não fique apegado ao negócio, desapega, né? aham, Então, primeiro, vai mudar, isso é fato. Segunda premissa. não lembro também. Segunda premissa era o seguinte: você precisa compartilhar essa visão cultural Com todo mundo. com todo mundo, Do desde o diretor ao primeiro estagiário. escalão lá em cima até o estagiário. Então, ó, vamos utilizar aqui a codificação inteligente porque é uma melhoria dos nossos processos para a criação de novos códigos, para nossa gestão, né? Então, são Uhum. todos esses pontos aí que precisam ser definidos. Terceiro, Não lembro também. menos é Menos é mais. mais. É isso. Então, não vou criar um código aí com 50 caracteres, né? Eu Isso. preciso criar uma codificação que seja o suficiente. Ah, Lembrando que quanto mais caracteres, maior a probabilidade de erros no processo. exatamente, né? E lembrando também de envolver todo mundo, porque, né? Ah, 3 caracteres resolvem o problema? Bom, pode ser que resolva para você, mas e para o comercial? E para as outras áreas? Será que todo mundo está confortável com isso? Né? Trazendo sempre a visão aí do menos é mais, né? Isso. Quarto, quarta premissa. Manda lá. Quarta Não premissa lembro também. quarta premissa é o seguinte, né? A gente precisa pensar nisso sempre de uma forma global, Sim. para Visão todos holística. para todos os processos, né, para todos os setores, de uma forma que, quando houver o processo de digitalização da empresa, né, a gente sabe que muitas empresas hoje no Brasil ainda não são digitalizadas. A gente ainda está vivendo a indústria 3.0 em uma grande massa das nossas Às vezes é indústrias. um pouquinho antes. É, tem umas aí que se bobear tá no vapor ainda. Então, e a digitalização é uma jornada, né? Eu acho que a É gente uma jornada. pode até falar, e a gente vai falar em algum momento aqui, de jornada digital, né? Transformação digital, inovação e o RP, né? O Isso. RP é uma jornada, é um processo de transformação digital. E o quinto, que eu também não lembro. O quinto é use com parcimônia. Use com parcimônia. Boa. Use com parcimônia, né? Porque é para tudo. Depende. 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 Será que, né, o molho às vezes fica mais caro do que o peixe? Né? Então, Exatamente. poxa, O primeiro causo que eu comentei aqui no episódio, né? Que o cliente manteve o código inteligente para o produto acabado, mas para a matéria-prima não fazia sentido, ele exatamente isso. desnecessar daquilo, e aí ficou sequencial e funcionou bem. Exatamente isso, exatamente isso. Né? Vou criar um código inteligente para, sei lá, material De de expediente, consumo, às vezes não faz sentido, né? entendeu? Aí o controle sai mais caro do que o peixe, né? Então é isso aí. Exato. Pô, muito legal, né? É um assunto que chegamos a alguma conclusão, o que, que é melhor, código inteligente ou código sequencial? Temos algumas dicas, né? Eu, assim, a minha opinião particular, eu, Alexandro, eu sou a favor. Né? Eu sou a favor porque eu acho que você. A gente tocou até nesse ponto, né, no meio da conversa aí, né? Eu acho Isso. que quando você organiza alguma coisa, você já preparou para subir um próximo degrau. Então, se eu vou fazer uma digitalização, se eu vou, né, ir para um próximo espaço, eu tendo uma organização, aquilo já me permite ir com mais segurança. Se eu tenho o caos, né, como é que eu vou organizar esse caos antes de seguir para frente? Ou será que eu tenho. Essa foi a pergunta que ficou em aberto lá, né? Será que Ah, hoje nós temos ferramentas que já organizam o caos? eu evito ao máximo, né? Eu evito ao máximo. Então, assim, né? O público tem que ajudar a gente a desempatar isso aí. É isso aí.
eu evito ao máximo o uso de código inteligente, né? Não gosto muito de usar, prefiro sequencial e organizar de outras formas. Uhum. Será que tem certo e errado nisso aí, ou são estilos de trabalho? Acho que a gente tem que deixar esse desempate para o ouvinte comentar com a gente, né? Que a gente não pode brigar, né? Senão o podcast acaba, né? Então, E aqui, né, nesse ERP na prática, a função nossa é justamente essa, né? Trazer essas informações práticas do que a gente vivenciou e está exato. vivenciando. E, cara, cabe o ouvinte aí decidir o que é melhor para ele na prática, né? Tem uma análise aí. É isso aí. Muito legal. Vamos esperar aí a votação. Vamos ver quem que vai. Vale uma cerveja aí, né? Opa, tá valendo. Se o público optar mais pelo código inteligente, eu te pago uma cerveja. Beleza. Se o povo falar mais do sequencial, você me paga uma então. Vou criar já a enquete lá então quando eu postar ambos. Tanto no Isso. Facebook, no, No no YouTube e no Spotify como no Spotify. YouTube. Já vou criar as enquetes lá. Beleza. Quem que vai ter que pagar uma cerveja para quem? Boa. E aí a gente posta uma live tomando essa cerveja. Fechado. Beleza. Show de bola, ali. Muito legal. Acho que é um assunto que dá para render mais uma conversa. E obrigado, pessoal, que ficou até aqui. E até o próximo Industrialização aí com o ERP na prática. É isso aí. Valeu, Abílio. Valeu, galera. Valeu, Até Ale. a próxima. Até a próxima.